Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Então, correção, estou passando esse vídeo aqui para vocês, para quem está em casa aí, e fazer a correção, né? Dessas atividades aí da página 15 e 16, tá ok? Então, a número 1 fala sobre, para consultar a tabela periódica e classificar os elementos a seguir em representativos de transição ou de transição interna. A letra A, né, fala sobre o lítio. O lítio ele é representado como um elemento representativo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é o lítio aqui. O urânio ele é classificado como um elemento de transição interna. Então ele está representado aqui fazendo parte da série dos actinoides. Bem aqui, ó. O ferro ele é classificado como um elemento de transição, né? Aqui, ó. Ferro. Randônio representativo. Tá aqui. Sugiro que vocês, sempre quando for fazer alguma atividade, enfim, for estudar, sempre quando vocês forem estudar química, estejam com a tabela periódica em mãos, tá? A tabela periódica é muito importante para a gente realizar consultas, né? Tá ok? O mercúrio, ele é classificado como transição, né? Aqui, ó, mercúrio. E o nitrogênio representativo. Com base no elétron mais energético, diferencie um elemento representativo de um elemento de transição. Então aí a resposta vai ficar assim, ó. Os elementos representativos têm elétrons mais energéticos nos subníveis S ou P. Os elementos de transição têm seu último elétron no subnível D. Aí, em outras palavras, o que os distingue é o elétron de diferenciação. Então, como vocês podem ver, vou até mostrar aqui para vocês. Os elementos representativos, né, que estão aqui na família 1, 2, e 13 e 18, como vocês podem ver, os elétrons mais energéticos, né, que são os elétrons da última camada, né? E vocês podem perceber que os elétrons da última camada, o subnível deles é o S, né? Aqui, ó, S ou P, né? Podem ver que é P, então, faz parte bloco S e bloco P, do jeito que está escrito aí mesmo, do jeito que está representado. E já os elementos de transição, eles têm os elétrons mais energéticos no subnível D, né? Como vocês podem ver, é o bloco D, esse laranjadinho aí. Tá? Então, pessoal, eu deixei aqui uns exemplos para vocês. Por exemplo, o sódio, né? Que a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então aqui nós podemos ver que o sódio ele tem 3 camadas, né? K, L e Mn. A camada de valência dele é o que pertence ao terceiro período, né? Que é esse 3s. O 3 significa a camada, né? A camada de valência, que é a última camada do sódio. O S quer dizer o subnível energético. Tá? Essas configurações, né? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, é relativo
a configuração eletrônica em nível energético, tá? E aqui embaixo eu coloquei o cromo, né? O cromo, que é o número atômico dele, 24. Então isso quer dizer que tem 24 elétrons, né? E a configuração eletrônica está aí, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10, tá? Seguindo aquela configuração, né? Usando aquela utilização do diagrama de Pauling. Então nós temos aqui, ó, o diagrama de Linus-Pauling, que é essa parte aqui, na qual você vai ter que distribuir os elétrons, né, de acordo com o nível energético, tá? Essa configuração aqui, por exemplo, do cromo, né, toda essa configuração aqui, toda essa configuração dos elétrons, então é relativo, você faz usando esse diagrama, né? Então ele pegou o cromo e passou pelo diagrama aqui, ó, 1s2, aí 2s2, né? 2p6, 3s2, aí veio por aqui 3p6, 4s2 e 3d4, né? E lembrando que cada subnível, né, ele comporta no máximo um determinado número de elétrons. O subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P ele comporta no máximo 6. E o D comporta 10 e o F no máximo 14, tá? Então uma coisa que a gente tem que relembrar aqui um pouco nessa parte da configuração dos elétrons, né? Usando o diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama aqui. Então, com esse diagrama, você consegue extrair algumas informações muito boas, né? Informações que vai ser muito útil. Estão vendo aqui, ó, esse número que vai na frente? Esse número que vai na frente quer dizer o nível, né? A camada. O S, né? Essas letras que tem aqui embaixo, é o subnível. Tem o nível, né? E o subnível. O subnível, tá, pessoal? Só para vir aqui, ó, tá vendo esse 3D aqui, né? 3D4. O que significa esse 3D4? Quer dizer, o 3, né, que é a terceira camada, né? Mas qual que é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre a última letra, tá? É sempre a última letra depois que você distribui os elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, nesse caso, o cromo, o último subnível dele, energético, é o D, tá? Conforme tem o que está no livro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, o cromo, ele tá, deixa eu ver aqui onde que tá o cromo. O quarto aqui, ó. Eu acho que tá aqui, 1, 2, 3, 4. Tá bem por aqui, né? O cromo. Então, olha só como que ele faz parte dos elementos de transição que tem o último subnível energético, o D, né? O D. Todos que estão desse lado azulzinho aqui é o S, né? O último subnível energético. E o último desse bloco tem o bloco P, né? Que é o último subnível energético, é o P, certo? Deixa eu botar aqui. Terceiro, a bauxita é o nome do minério do qual se produz o alumínio. Sua composição majoritária é formada por óxido de alumínio. A cada quilo de alumínio reciclado, 5 kg desse minério são poupados, e sua reciclagem consome 5% da energia que seria necessária para produzir a mesma quantidade de alumínio primário. Considerando o componente principal desse minério, localize na tabela periódica do grupo e o período a que pertencem os elementos. Então é só vocês encontrarem aí o alumínio, né? O alumínio pertence ao terceiro período, né? A terceira linha. Só vocês olharem aí na tabela periódica. E pertence ao grupo 13, né? Ou também chamado de 3A. E o oxigênio, né, que faz parte aí também do composto do óxido de alumínio,
ele está na segunda linha, o segundo período do grupo 16, né, ou 6A. Então, continuando aí, pessoal, na número 4, né, a resposta aí, por que o símbolo do fósforo é P, né? A resposta, porque seu nome é derivado do termo grego fósforos, né? Inclusive está marcado aí no texto. Então, letra B, né? Afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? Porque os palitos, ao se atritarem uns com os outros, incendiavam a caixa, né? Foi assim que surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado da fora da caixa, né? Conforme até está escrito aí no texto também, né? Inclusive aí tem no texto, né, que aí diz, né, na realidade os primeiros palitos tinham fósforo em suas cabeças, né, mas como eles incendiavam com um atrito, né, involuntário dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. E a letra C. Na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio, ao lado do silício. Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Então a resposta aí com o nitrogênio, né? Pois pertence ao mesmo grupo, né, da tabela 15, ou da 5A. Quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada, né? Justifique a sua resposta, né? O fósforo apresenta, então a resposta fica aí, o fósforo apresenta 5 elétrons na camada de valência, pois é o elemento do grupo 15, né, 5A, com configuração eletrônica 3s e 3p3. Consulte a tabela periódica e relacione as colunas, né? Então nós temos aí classificação na tabela, né? Metal de transição é o Al, símbolo aí Al, né? Que quer dizer o ouro, né? Nós temos aí também o iodo, que é o halogênio, né? Halogênio. Metal alcalino, qual seria esse metal alcalino? Então são todos aqueles do grupo do 1A, tá? Todos os grupos do grupo 1A é metal alcalino. Calcogênio, qual que é? Da família do enxofre, né? Família do oxigênio, né? Que começa lá pelo grupo lá em cima do oxigênio. E temos o metal alcalino terroso, né? Que é o cálcio. Nós temos aí o cálcio do grupo 2A, tá? Temos aí o gás nobre também, que é o hélio, né? Que é o grupo dos gases nobres. Então, continuando aqui a número 6, né? A aquisição de compostos químicos realizada por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos minerais são essenciais, por exemplo, o crescimento de plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo o carbono, hidrogênio e oxigênio, são considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição de alguns desses elementos na tabela periódica, complete o quadro a seguir, né? Então aí é para vocês completarem de acordo com o elemento. O elemento número 1, né, tem a massa atômica 39,10, então vocês podem até conferir aí a tabela periódica, né? E o número atômico 19. Quem que é o número atômico 19? Aí vocês verificam ali na tabela periódica que o número atômico 19 corresponde ao elemento potássio, né? E ele está em qual período? Ele está em quarto período, na família 1A. Continuando ali, temos o elemento número 2, né, de massa atômica 35,45, né? E o número atômico é 17. Qual será que deve ser o número atômico 17? Então, vocês consultando lá na tabela periódica, vocês vão ver que é o cloro, né, o Cl. Ele está na família 17 ou 7A, né? Então, continuando aí, o elemento número 3, né, de massa atômica 14,01, número atômico é o 7. Né? Então, se vocês consultarem a tabela periódica, vocês vão ver que o elemento número atômico número 7 é o nitrogênio, né, que está localizado na família, né, o grupo 15A. E é o segundo período, né, segunda linha aí da tabela periódica, certo? E o quarto elemento aí da tabela é o que tem a massa atômica 32,7 e o número atômico 16. Então ele é o número, então é o elemento enxofre, tá? Localizado, pertencente aí ao grupo 6A, ou também chamado 16, tá?
e também está localizado e pertence, né, ao terceiro período. Tá? Então são 3 camadas, certo? Então, portanto, fica a letra certa aí, a letra correta da número 6, letra D, certo? Então, continuando aqui, a número 7, né, o cálcio é um importante elemento na constituição óssea dos seres vivos. Com relação ao cálcio, pode-se afirmar que seu átomo apresenta, então é só vocês irem lá na tabela periódica, né, vocês vão perceber que ele faz parte aí do quarto período, né, então ele tem 4 camadas eletrônicas e 2 elétrons na última camada, e pertence à família dos metais alcalino-terrosos, certo? Metais alcalino-terrosos é o pertencente aí ao grupo 2A, certo? Então, continuando aí, a número 8, né? Cite 2 propriedades que diferenciam elementos metálicos de não metálicos, né? Brilho, condução de eletricidade e formação de íons. Essas são as características aí mais marcantes desses elementos, né? Dos metais, certo? O que diferenciam dos não metálicos. Então, continuando aqui, então, né? O número 9, os nomes dos elementos são dados pelos seus descobridores, os quais se inspiram em sua terra natal, na mitologia e em cientistas. Com base nessa informação, resolva as questões a seguir. Escreva o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam países, cidades ou outras regiões geográficas e indique a origem desses nomes. Então tá aí alguns aí que vocês podem pesquisar, entre outros, né? Coloquei aqui, mas isso é pessoal, né? Eu coloquei aqui França, da França, Germânio, da Germânia, né? Região lá da Alemanha, o Califórnio, da Califórnia, Polônio, né? De Polônia, né? É Polônia que está escrito aí. Galho, da região da França. Tá? E vocês podem pesquisar outros aí, que tem outros nomes aí de elementos que homenageiam aí países, né? Cidades ou outras regiões. E a letra B, o nome de pelo menos 3 elementos que homenageiam cientistas. Nós temos aí o Curio, né? Da Marie Curie, e do Einstein, que é o Albert Einstein. Coloquei o Fermi aí também, do Enrico Fermi. Mendeleev, de Mendeleev. Tá? E vocês podem pesquisar aí outros também. Então, continuando aí, né, a número 10, com base nos conceitos que foram abordados nesta unidade, complete a cruzadinha. Né? Então, nós temos aí a número 1. Então, a número 1 aí vocês podem conferir, tá? O elemento mais abundante do universo, né, que é o hidrogênio. 2. Metal de transição de alto custo-valor e que apresenta propriedades semelhantes às da prata, que é o ouro. 3. O único metal líquido em condições ambientes, o mercúrio, né? 5. Elementos obtidos em laboratório por meio de reações nucleares, os artificiais. Calcogênio, né? Localizado no quarto período. O quarto período aí é o selênio, certo? O mais conhecido entre os semimetais, em virtude de sua utilização no mercado tecnológico. Silício, né? Muito utilizado aí nos equipamentos tecnológicos. Então, só abrindo um parênteses aqui para vocês, que nós vivemos algumas eras históricas, né? Então, nós vivemos a Idade da Pedra, a Idade do Bronze, né? A Idade do Ferro, e atualmente nós estamos vivendo a era do Silício, né? Com esse desenvolvimento da informática, né? Então, tem utilizado muito esse elemento, o silício. Então, continuando aí, a 11 são as linhas horizontais na tabela periódica, né? São chamados períodos. 17. Apresenta um próton a mais que o gás nobre no quinto período. É o césio. Nós temos aí o número 4, o grupo de elementos que apresenta o elétron mais energético no subnível S ou P. São os representativos. Elemento não metálico que se encontra no mesmo grupo que o nitrogênio. Fósforo. Nome do elemento químico que homenageia o cientista russo de fundamental importância na organização da tabela periódica. Mendeleev. O único gás nobre que não apresenta 8 elétrons na camada de valência é o hélio. Elemento descoberto em 1996, mas incluído oficialmente na tabela periódica em 2010. Copérnico. 13. O halogênio de menor número atômico é o flúor. 14. Alcalino terroso que se encontra entre o magnésio e o estrôncio é o cálcio. 15.
elemento natural com maior número atômico, urânio. 16, calcogênio, constituinte do gás importante para a respiração, é o oxigênio, certo? Então, vocês corrijam aí a apostila de vocês, o caderno de vocês, tá? Em relação a esse conteúdo aí, tá certo? Caso vocês tiverem alguma dúvida, para tirar alguma dúvida, vocês vão até a escola, né, na segunda-feira, com todos os itens de segurança aí necessários, tá ok? Ou qualquer coisa vocês também podem perguntar lá no grupo, tá ok? Então, bons estudos aí para vocês, até mais.